Hoje a aula se baseia com relação ao programa Academia da Saúde sobre o acolhimento. Isso aqui é uma notícia de agosto de 2015, a qual o IBGE contrapondo um pouco os resultados da Vigitel, que foi feito um ano antes, em 2014, a Vigitel pegou com relação a quantas pessoas acima do peso existiam no Brasil e notou um número de estabilidade. No IBGE já veio o contraponto de um aumento desse número de pessoas com excesso acima do peso, né? Com excesso de peso. Aproximadamente 60% desses brasileiros estavam acima do peso. O que significa acima do peso? Ou seja, o IMC maior do que 25. E aí, a pesquisa ela também aborda a questão quem é que também está mais acima do peso, homens ou mulheres. E as mulheres entram nesse ranking de estarem mais acima do peso do que os homens. Os homens, geralmente, eles começam a ganhar um pouquinho de peso mais cedo que as mulheres, a partir aproximadamente dos 25 anos. Já as mulheres, a partir dos 35. E, mesmo assim, elas lideram o ranking de obesidade. Em 2008, foi um estudo também realizado pelo IBGE, 1 a cada 3 crianças de 5 a 9 anos tinham excesso de peso. Se a gente voltar aproximadamente a 3 décadas, o que é que morriam as crianças? Morriam por desnutrição, diarreia. Hoje, essas crianças que a gente perdia desnutrição e diarreia, elas estão obesas. E isso alguns autores chamam até de transição nutricional. E aí, com relação a esses dados, tanto em adultos como crianças, com relação ao excesso de peso, a gente reporta também a obesidade como um dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente vê, por exemplo, a transição epidemiológica, onde centra a superposição das doenças crônico-degenerativas sobre as doenças infecto-parasitárias. E a gente vê a permanência do aumento das doenças cardiovasculares no quadro de mortalidade, as neoplasias também tomando esse ranking devido a esse número também relacionada, já é muito fatorial, mas também relacionada ao excesso de peso. Então, tendo esse quadro, o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde, se preocupou diante desse aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E aí começou a ver experiências exitosas em outros estados. E aí tomo como exemplo a Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, Curitiba e Recife, onde viram que havia polos de academia. E aqui no Recife, mais conhecido como Academia da Cidade. Então, a Secretaria de Vigilância em Saúde pegou essas experiências exitosas e fez com que isso se tornasse um programa nacional. E quem serviu de modelo para esse programa nacional? O Recife com a Academia das Cidades. A Academia das Cidades iniciou em 2002 no Recife e quando o Ministério da Saúde foi fazer toda essa pesquisa diante do nosso país, viu que ela tinha um maior impacto com relação às outras que já estavam acontecendo. Então ela serviu como modelo para o programa nacional. Inclusive o arquiteto das academias da cidade do Recife foi o mesmo arquiteto do programa da Academia da Saúde. Então a Academia da Cidade serviu de referência para a Academia da Saúde, que é o programa nacional. E aqui, na época, o ministro da Saúde era Arthur Quioro, e aí ele fez o seguinte depoimento. A Academia da Cidade ela se mostrou um programa inovador, um grande modelo de gestão, com atividade física orientada para profissionais de educação física e acompanhada pela estratégia de saúde da família. Estudos mostram que pessoas que usam equipamentos do tipo melhoram a condição de saúde, perdem peso, consomem menos remédio e apresentam melhor saúde mental. Então, esse foi o depoimento do ministro da Saúde, Arthur Quioro. Bom, existe um contraponto aí que disseram se realmente era o impacto que tem a Academia das Cidades, quando foi feita essa vistoria nacional, ou se era porque, na época, o secretário da Vigilância à Saúde era o pernambucano médico Dr. Jarbas. Então, tem algumas pessoas que ainda falam que Jarbas tentou pegar um pouco a sardinha, no caso do Recife. Então, o programa Academia da Saúde, ele foi instituído em 2011. Então, é um programa bem bebê, bem recente, bem novo. E ela foi instituída com o objetivo justamente de contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos, promovendo assim a atividade física e de lazer para modos de vida saudáveis.
Foi instituído em 2011, mas quem hoje define a academia, o Programa Academia da Saúde, é a Portaria 2681, de novembro de 2013, onde ele tem como objetivo principal contribuir para a promoção à saúde e produção do cuidado de modos de vida saudáveis da população a partir da implantação de polos com infraestrutura e profissionais qualificados. Então, o Programa Academia da Saúde, ela integra 8 eixos. Esses 8 eixos são as práticas de atividades físicas, educação em saúde, a prática de modos de vida saudáveis, o estímulo a modos de vida saudáveis, a alimentação saudável, as práticas integrativas e complementares, as práticas culturais e artísticas, a mobilização da comunidade, que a Academia da Saúde ela tem um polo gestor, onde é composto pelos profissionais, por usuários, para mobilizar a comunidade diante da busca de direitos e modificações, planejamento e gestão também é um dos eixos, né? Isso acaba culminando no planejamento e gestão como um dos 8 eixos que compõem o Programa Academia da Saúde. Então, se você acessar o site do Departamento de Atenção Básica, ele vem com essa seguinte definição. Além disso, um aspecto importante que contribui para a consecução dos objetivos propostos é que não se trata de um serviço isolado. O programa faz parte da estrutura organizacional da rede de atenção à saúde como componente da atenção básica e, por isso, funciona também como uma porta de entrada no SUS. E aqui, para dizer que eu não estou mentindo, está aqui o site com essa descrição em destaque. Ou seja, ele coloca como porta de entrada no SUS ao Programa Academia da Saúde. Agora vamos ver uma das diretrizes, a primeira diretriz, que está na portaria 2681. Configurar-se como um ponto de atenção da rede de atenção à saúde, complementar e potencializador das ações de cuidado individuais e coletivos na atenção básica. Continuando aqui as diretrizes, ele vem justamente para referenciar aquele problema que a gente falou no início da aula, com relação às doenças crônicas não transmissíveis e sua relevância no quadro de mortalidade. E a terceira diretriz é que ele estabelece como um espaço de produção, de ressignificância e vivência na construção de modos de vida saudáveis. O Programa Academia da Saúde, ele tem que estar sempre ligado a alguma unidade básica de saúde. Tá certo? Então, o Ministério da Saúde ele não vai financiar, nem vai arcar com o programa se ele não tiver ligação com alguma unidade de saúde. E como porta de entrada também dentro do sistema e integrante da rede de atenção à saúde, ela busca os outros equipamentos que são disponíveis na saúde e outras assistências, como por exemplo a assistência social. E isso ele busca a intersetorialidade. E quando ele busca a intersetorialidade, ele está tentando alcançar a integralidade do cuidado. Aí, quando vem o artigo 12 da própria portaria 2681, ele diz o seguinte: as atividades do programa, elas também serão desenvolvidas por profissionais de atenção básica, inclusive aqueles que atuam na estratégia de saúde da família e nos núcleos de apoio à saúde da família, quando houver. Aí você diz, gente, eu como enfermeiro, fazendo parte da equipe mínima da saúde da família, também tenho que desenvolver atividades no programa da Academia da Saúde também. Agora veja um parágrafo único. Além dos profissionais mínimos da equipe, tanto o Distrito Federal como os municípios, eles poderão acrescentar profissionais de outras áreas de conhecimento para o desenvolvimento de atividades afins com objetivos e diretrizes do programa Academia da Saúde. A gente tende a reportar a Academia da Saúde só como o exercício da prática de atividades físicas, onde na verdade são compostas por 8 eixos, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, vários profissionais eles podem compor um programa da Academia da Saúde, não necessariamente o profissional da educação física. E como é a carga horária desse profissional? Ou ele pode ser um profissional de carga horária de 40 horas, ou pode ser 2 profissionais com 20 horas cada. Quem podem ser esses profissionais? Por exemplo, de acordo com a CBO, esses profissionais, eles podem ser pelo menos um desses. O profissional de educação física, né? Pode ser um assistente social, pode ser um TO, pode ser fisioterapeuta geral, o profissional que é contratado à parte, tá certo? Que o enfermeiro ele já faz parte da equipe mínima.
Pode ser o fisioterapeuta, pode ser o fonoaudiólogo, pode ser o nutricionista, o psicólogo, o sanitarista, o educador físico, o musicoterapeuta e arteterapeuta. Só que além do programa Academia da Saúde, existe também alguns programas que são similares, ou seja, que já estavam características em alguma região, já estavam sendo desenvolvidas em alguns municípios. Por exemplo, a Academia da Cidade aqui do Recife. Então, alguns programas com objetivos similares ao programa Academia da Saúde, em alguns municípios, eles podem requisitar recursos para o Ministério da Saúde. Por exemplo, a ATI, Academia da Terceira Idade. Esse é um programa que tem um objetivo e diretrizes semelhantes ao programa da Academia da Saúde. Então, o prefeito pode solicitar uma vistoria do Ministério para ganhar recurso com objetivo similar, componente do programa Academia da Saúde. Então, municípios, além dos profissionais que já acompanham o programa Academia da Saúde, esses programas similares, além daqueles, eles podem ter como profissionais artistas da dança, exceto dança tradicional e popular, e dançarinos tradicionais e populares. Ele separa artistas da dança com os dançarinos tradicionais e populares. Aí, pessoal, quando terminar a Academia da Saúde, vocês podem colocar as dúvidas de vocês, tá certo? E aí vem a portaria 2684, que ela vai definir justamente as normas com relação ao incentivo financeiro. Tá bom, César? E aí, com relação ao NASF, ele diz, por exemplo, se o profissional do programa Academia da Saúde é vinculado ao NASF, então a carga horária mínima de cada NASF deve ser acrescida à carga horária daquele profissional. Confundi um pouco, vou lembrar para vocês. Lembram da nossa aula do NASF, que cada tipo de NASF, ele tinha uma carga horária mínima somada dos profissionais. Por exemplo, a gente pega a carga horária de todos os profissionais, NASF tipo 1 tem que ter no mínimo 200 horas a carga horária somatória. Então, acrescentando o profissional para a Academia da Saúde pelo NASF, então essa carga horária vai aumentar de 40 horas, se for para um polo. Se for para 2 polos, 80 horas, que serão 2 profissionais, 2 ou 4, né? Se for para 3 polos, aumenta em 120. Vou lembrar aqui no gráfico, por exemplo, NASF 1, a gente somando a carga horária de todos os profissionais, tem que dar maior ou igual a 200 horas. No caso, se a gente pegar um profissional para um polo, então a carga horária tem que ser mínima de maior do que 140 horas. Entenderam aí? Pronto. Agora vamos passar para os princípios. Vejam bem, o programa Academia da Saúde, ela se baseia em duas políticas. Qual é? A Política Nacional da Atenção Básica. Qual é o número dessa portaria? 2488, exatamente. A 2488 do ano 2011, tá certo? Então, a Academia da Saúde, o programa, ela desenvolve por 2 políticas. A Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Promoção à Saúde. Então, muitos desses princípios que vocês estão vendo aí na tela já são comuns de vocês. Participação popular, intersetorialidade, interdisciplinaridade, integralidade do cuidado e, logo abaixo, territorialidade. O que aparece de novo aqui nesses princípios? Intergeracionalidade. O que significa intergeracionalidade? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar do programa Academia da Saúde, Academia da Cidade, mas é um encontro de gerações. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade ele pode participar dos objetivos e das atividades promovidas pela Academia da Saúde. Então, esse é um dos princípios que caracteriza bem o programa da Academia. E aqui, como eu acabei de falar para vocês, o programa ele segue os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde e da Política Nacional de Atenção Básica. E aí a gente tem algumas imagens da Academia da Cidade. A gente pode ver aqui o projeto e aqui a comunidade do Chié. Por que eu botei a comunidade do Chié, que é aqui no Recife, como um exemplo? Porque essa comunidade, antes de ser construída a academia, ela foi feita toda uma pesquisa com relação à comunidade. Viu que lá tinham muitos jovens e vulnerabilidade e fizeram uma pesquisa com os jovens para saber o que é que eles gostariam de ter na academia. E uma das coisas que eles solicitaram, lembram que um dos objetivos dos eixos que são norteadores do programa da Academia da Saúde é o planejamento e gestão, é a mobilidade social. Então, esses jovens solicitaram uma pista de skate. Então, nesse projeto do CHIE foi realizado construída a pista de skate devido à manifestação do interesse desses jovens.
o Ministério da Saúde, ele tanto pode financiar para a construção de um polo do programa Academia da Saúde, ou ele pode financiar programas que tenham os objetivos similares ao programa Academia da Saúde, certo? Mas, quando vem do programa nacional, ele tem alguns critérios. E aqui a gente mostra o polo, a área de equipamentos. Então, esses equipamentos, por exemplo, são comuns a todos eles, certo? Aí a gente tem os flexores de braços horizontais, que faz o famoso marinheiro. A gente tem as barras verticais para flexão, isso em diferentes alturas. Pranchas abdominais com várias angulações e o espaldar, que serve para alongamento também. Então, vejam bem, toda essa estrutura, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma academia da cidade aqui no Recife, é bem semelhante. Porque o mesmo arquiteto que fez a Academia das Cidades aqui no Recife foi convidado para fazer parte da estrutura do programa Academia da Saúde a nível nacional, tá certo? E aí a gente tem 3 modalidades do programa Academia. A modalidade básica, a intermediária e a ampliada. E aí cada modalidade vai ter um recurso específico. A básica 80 mil, a intermediária 100 mil e a ampliada 180. Aí vai naquela lógica que eu já falei para vocês. O município diz, eu tenho interesse, já tem um espaço que tem a pretensão de ser uma academia da saúde. Ela é ligada à unidade básica de saúde. Tá, então vamos ver, vai ser em que modalidade? Aí vem inicialmente 20% para a primeira parte, depois vem 60% para a construção do polo e depois o restante 20%. E depois é mantido com 3 mil mensal. E aí qual é a diferença da básica, intermediária e ampliada? Também vem em alguns itens e nos tamanhos. Por exemplo, aqui na modalidade básica a gente vê as áreas de equipamentos que são comuns a todos, o que vai mudar é que um e outro vai ter maior quantidade, a área de vivência, que é a construção coberta, e a área livre, que geralmente tem toda a questão de paisagismo. Aí a intermediária, o que é que aumenta? Essa área de vivência, que é a construção coberta, ele tem, por exemplo, um depósito, tem estrutura de apoio, tem um sanitário masculino, um feminino, certo? E também tem a área livre. Na ampliada, muitas vezes você tem até pista de corrida, tem uma ciclofaixa, tem quadras. Então muitos até dizem que ela assemelha a uma praça, certo? Mas o objetivo dela é que seja construído para a prática e os objetivos do programa Academia da Saúde. Então aqui você vê que tem bem mais material e também a área total de metros quadrados é maior. Então, para receber os incentivos de custeio, e isso eu falo do Ministério, tá certo? Fica limitado a 3 o número de polos do programa, a serem vinculados ao mesmo NASF, independente das modalidades. Então, o máximo que o Ministério financia seriam de 3 polos do programa. E aí fica o convite para vocês saírem do sofá e se exercitar um pouquinho. Vamos iniciar agora sobre o acolhimento, tá ok? Isso facilita ou dificulta o acesso? A primeira imagem é essa. Isso facilita ou dificulta o acesso? Dificulta. E a entrega de fichas por ordem de chegada? Você está no andar da saúde, você quer organizar sua demanda e aí você entrega fichas por ordem de chegada. Isso dificulta ou facilita o acesso? Bem, pessoal, como a gente viu aquela fila no slide anterior, mostrando aí para vocês, e a entrega de fichas, essas duas lógicas nada mais são que uma lógica produtiva de adoecimento. Por que uma lógica produtiva de adoecimento? Se a gente pensar bem, quem vai suportar ficar nessa fila? Será que a pessoa que está doente suporta ou será que são os mais saudáveis que vai conseguir permanecer nessa fila para poder conseguir um atendimento? Então, os dois nada mais são do que produção do adoecimento, que eles corroboram com o quê? Quem privilegia no atendimento são aquelas pessoas que são mais saudáveis, são aquelas pessoas que moram mais perto da unidade. E com isso, a gente não respeita qual princípio? O princípio da equidade. Então, aí vem o acolhimento. Mas o que é que seria o acolhimento? Se vocês forem procurar a definição do acolhimento, vocês vão achar várias definições para o mesmo, inúmeras. Aí, por exemplo, eu coloquei do dicionário, certo? O significado de acolher significa oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto.
abrigar, se amparar, se dar ou receber hospitalidade. Mas quando a gente fala em acolher na atenção primária à saúde, ele toma uma outra conotação. Uma conotação que vai muito além da gente tentar descrever o significado, porque ele nada mais tem um sentido voltado mais para a prática do cuidado. Ele tem um sentido mais prático do que realmente teórico. Então ele vem para uma organização do acesso. O acolhimento ele faz parte da política nacional de humanização e que ele vem justamente com esse objetivo de tentar organizar a demanda na atenção à saúde, de um modo geral. Então, vou perguntar aqui para vocês uma definição de acolher. A atenção primária à saúde ela é formada por problemas de alta ou baixa complexidade. Alta. Então, a atenção primária ela é formada por problemas de alta complexidade. E ele utiliza aqui tecnologias. Tecnologias densas, tecnologias leve duras ou leve. Em relação à densidade, certo? A gente usa tecnologias leve. E quando a gente usa essa tecnologia leve, a gente fala de quê? Da atuação principalmente na relação profissional e usuário. Então, tecnologia leve é nada mais, nada menos que tecnologias, instrumentos que a gente usa para aperfeiçoar essa relação profissional e usuário. E aí está o significado de acolher. O acolhimento é um tipo de tecnologia leve. E ela é distribuída em 3 dimensões. Na dimensão do diálogo, na dimensão da postura e na dimensão da reorganização do serviço. Quando a gente fala na dimensão do diálogo, o acolhimento, é aí que a gente constrói o vínculo. Muitos autores definem essa dimensão como a mais importante do que todas as outras. Vários estudos já vêm demonstrando que por mais que você tenha uma fraca infraestrutura, por mais que você tenha muitas dificuldades com relação à rede, quando você tem uma equipe que ela constrói um vínculo dentro da unidade de saúde da família e do seu território, ela consegue mudar o padrão de vida e saúde dessas pessoas. Então, o diálogo nada mais é o primordial na questão do acolhimento. Lembrando que esse diálogo muitas vezes é construído mais na arte de ouvir do que realmente de falar. E como faz diferença quando a gente constrói um vínculo com os usuários? Você se torna bem mais capacitado, olha aí, Mari, a fazer essa classificação de risco e de vulnerabilidades. Quando a gente fala acolhimento, a gente não só faz a classificação de risco, a gente também faz a classificação de vulnerabilidade. Tá certo? A dimensão postura, eu até poderia colocar outro termo aqui, seria uma dimensão de profissionalismo. Como você se põe diante desses usuários? Porque a partir do momento que ele chega na unidade, muitos usuários, a gente vê que a atenção primária à saúde não é só para prevenção e promoção à saúde, é também na questão do tratamento, do diagnóstico, tratamento e reabilitação. Então, muitos já chegam doentes na unidade. Qual é a postura que você, como profissional, vai tomar com relação a isso? Então, muitas vezes, essa postura, quando ela não é bem erguida e bem colocada dentro da unidade de saúde, ela quebra todo o princípio do diálogo também e do vínculo. E a dimensão da reorganização do serviço. Quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de resolutividade. Então, o paciente ele não deve sair da unidade de saúde da família sem uma resolutividade. E a gente não tem uma resolutividade se a gente não tiver uma reorganização dentro do serviço. Se a gente não tiver uma equipe que trabalhe unida e fortalecida para tentar resolver o problema daquele usuário que chega à unidade de saúde da família. A reorganização do serviço ele também aborda a questão da rede de atenção à saúde. A gente precisa ter uma rede de atenção bem estabelecida, bem fortalecida. Muitos dizem que a unidade de saúde da família, a atenção primária à saúde, é uma porta de entrada, mas que às vezes a saída é duvidosa, porque muitas vezes a gente precisa de outros níveis de atenção e barra porque a gente não tem uma rede bem estabelecida, que a gente possa fazer uma linha de segmento, de continuidade do cuidado. O acolhimento é mais um serviço que se abre na unidade básica de saúde? Não.
Muitos profissionais às vezes criam uma barreira com relação ao acolhimento porque acham que vai ser um novo serviço. Só que muitas vezes esses profissionais eles já fazem um acolhimento e não sabem que estão fazendo esse acolhimento. Então muitos profissionais às vezes relutam para implantar esse serviço na unidade, justamente achando que vai ser mais um trabalho para eles. Mas na verdade o acolhimento vem para organizar a demanda, seja ela espontânea ou não. Tem um horário específico para acompanhamento? Sim. Da hora que abre a unidade até a hora que fecha. Esse que é o horário específico do acolhimento, ou seja, todo o horário de funcionamento da unidade. Quais os profissionais que participam do acolhimento e como podem se organizar? Todos os profissionais que compõem a unidade de saúde da família podem fazer, ou a unidade básica de saúde, eles podem fazer o acolhimento. Desde o porteiro que está lá na frente, a recepcionista, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, todos eles podem participar. Então, existem 3, geralmente, modelagens com relação ao acolhimento. Alguns exemplos. Um exemplo, por exemplo, é separar um profissional para ficar. Tem 5 dias da semana, segunda a sexta. Segunda fica o enfermeiro, terça fica o técnico, quarta fica o dentista, e eles distribuem dessa forma. Outra modelagem para organizar a equipe do acolhimento é você, em uma unidade que tem mais de uma equipe, colocar uma equipe responsável por acolhimento naquela semana, a outra equipe na próxima semana, tá certo? Então, geralmente, o que acontece com esse tipo de modelo? Tem 2 equipes na mesma unidade, certo? Quando aquela equipe vai fazer o acolhimento, ele vai atender usuários da outra equipe. E aí vai quebrar o vínculo e a responsabilidade com aquele paciente. Então, geralmente é um modelo que não é muito bem visto, muito bem aceito com relação justamente a essas dificuldades. O outro tipo de modelo de remodelagem com relação ao acolhimento é toda a equipe participar no horário do acolhimento. Por exemplo, chega na unidade, de 8 às 10, toda a equipe para fazer acolhimento. E aí segue para suas rotinas de atendimento. E aí, se aparecer uma demanda por fora, uma pessoa fica responsável para ir no horário seguinte. Então, são 3 tipos de modelagem do acolhimento, certo? E o médico, ele participa do acolhimento? Sim, ele pode participar do acolhimento, tá certo? O médico. Muitos dizem assim, acolhimento nada mais é que uma triagem de enfermagem para o agendamento médico. Não, triagem não é acolhimento. Acolhimento não é triagem. Por quê? Porque triagem é um processo. É uma parte do processo de trabalho, triagem. O acolhimento não. O acolhimento ele é realizado durante todo o tempo. E a triagem você só seleciona e classifica. No acolhimento você consegue resolver. Tá certo? E geralmente, para a gente fazer o acolhimento, a gente tem que ter uma ambiência. O que significa ambiência? Ou seja, um local que seja acolhedor para poder ouvir esse paciente. Já pensou, você chega, por exemplo, chega na unidade, muita gente em pé, aquele barulho, a unidade bem apertada, calorenta, que o ar-condicionado estava quebrado, como é que você vai escutar a queixa de um paciente nessa situação? Então, algumas unidades hoje em dia eles têm reservado uma sala só para escuta, só para o acolhimento, e assim poder encaminhar melhor o paciente, tá certo? Mas de antemão, o acolhimento não é um espaço físico. Ele não deve ser entendido como um local. O acolhimento ele é um processo ético, é uma postura ética dos profissionais com relação a uma escuta qualificada e o encaminhamento desse paciente dentro da sua resolutividade. E aqui, só para lembrar, o NASF, será que ele poderia também participar dessa equipe de acolhimento? Pode sim. O NASF ele também pode integrar a equipe de acolhimento. Formará uma equipe de escuta. Qual é a característica desse profissional que vai fazer o acolhimento? Então, ele tem que ter a capacidade de analisar a demanda, que é justamente identificar, fazer essa classificação de risco e analisar a vulnerabilidade desse usuário. Outra característica que esse profissional tem que ter é a clareza das ofertas, ou seja, quais são os serviços que são oferecidos à minha unidade. Outra característica é a possibilidade de diálogo com os outros colegas. Você não vai colocar uma pessoa para fazer um acolhimento que aquela pessoa não fala com a outra, é intrigado com a outra, e aí não vai possibilitar a comunicação entre os profissionais para fazer um matriciamento daquele usuário. Algum grau de resolutividade. Então, quem rodou principalmente em Cajueiro,
viu que, por exemplo, uma pessoa que preencheria todos esses requisitos seria a técnica de enfermagem. Então, a técnica de enfermagem, ela tem um vínculo com a comunidade, ela tem uma clareza do que cada um faz, tem uma boa comunicação com todos os profissionais, ela gosta de resolver as coisas, o usuário ele não pode sair sem uma resolutividade da unidade, seja ele da área descrita ou não. Então, ela cairia em todos esses perfis. E tem um respaldo. Você vai escutar o acolhimento. Até onde eu, como enfermeiro, posso atuar diante daquele problema, daquela queixa. Posso atuar até aqui? Tá. Depois daqui, o que é que eu faço? Aí eu começo a encaminhar para o médico ou para os outros níveis de atenção. Então, você também tem que ter até onde você pode diante dos seus princípios e da sua ética, da sua profissão. Se eu tenho poucos profissionais na unidade de saúde, como eu faço para organizar o serviço? Não existe uma lógica, uma fórmula, digamos assim, para chegar e dizer a você, olha, você vai fazer o acolhimento assim, assim, assim. Porque vai depender da realidade de cada unidade. Certo? Então, se a gente tem poucos profissionais, primeiro de tudo é a gente pegar quem são esses profissionais chave que tem aquela característica de ser um bom acolhedor. Esse. Priorizar horários. Você vai ficar tal dia, você fica tal dia de cada horário. Pode priorizar. Metade do seu atendimento faz acolhimento, metade faz atendimento, troca com o outro primeiro faz atendimento, depois faz acolhimento. Então, vai depender de como é estruturada a sua equipe dentro da unidade de saúde da família. E como fica a agenda médica no acolhimento. Isso é um grande dilema. Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que a atenção primária à saúde é a porta de entrada para o sistema? Só que essa porta, ela não pode estar fechada. Essa porta, ela tem que ser aberta. Quando a gente coloca fila e fichas, a gente fecha essa porta. Pelo menos deixa ela entreaberta. E essa porta tem que ser aberta. Então, quando a gente faz o acolhimento, a gente abre essa porta. E quando a gente abre essa porta, aquela demanda que estava reprimida vem toda de uma vez. Então, na prática, o que é que acontece? Quando se implanta o acolhimento, há uma alta demanda de consulta, uma alta demanda de pessoas que vão procurar a unidade de saúde da família. Mas por que essa alta demanda? Porque eram aquelas pessoas que não conseguiam, ficar na fila, aquelas pessoas que não conseguiam a ficha, e com isso aumenta a demanda inicialmente, mas depois, com a população, a gente faz uma educação em saúde para a população, para justamente explicar o acolhimento, explicar uma rotina dentro do serviço. Depois de toda essa conscientização e sensibilização, a demanda ela passa a fluir normalmente como antes. Mas dessa forma a gente não está fechando a unidade nem o acesso. Então, a agenda médica, como é que ela pode ser construída? Bom, alguns exemplos práticos por exemplo, se o médico fazia aproximadamente 20 consultas na manhã, então a gente pega e coloca 12 para consultas agendadas e 8 para acolhimento, 8 para demanda espontânea, certo? Também vai depender muito de como é a rotina dentro da sua unidade de saúde da família. Eu, por exemplo, quando trabalhei no interior, hoje nem tanto, porque com os mais médicos força muito essa questão do cumprimento da carga horária. Mas quando eu trabalhei no interior, o médico só vinha 2 manhãs na semana. 2 manhãs. Então era difícil até você implantar essa tecnologia leve do acolhimento. Como é que eu vou conseguir organizar uma demanda se eu só tenho em 2 manhãs o médico aqui na unidade? E era 2 manhãs na semana e na outra semana só uma, porque na outra semana uma manhã era dividida com um postinho que ficava mais voltado para a zona rural. Tá certo? Com o acolhimento, acabam as fichas para acesso à consulta médica? Sim. Acabariam essas fichas porque a gente teria uma demanda de porta aberta. Ou seja, a gente ia dar o que a gente chama de acessibilidade. A gente teria respeitando o princípio da universalidade do acesso, onde todos teriam acesso à consulta. Como deve ser o fluxo de demanda espontânea? A gente vive numa visão hegemônica de que só o médico ele consegue resolver muitos dos problemas que vêm na unidade de saúde da família. E a enfermagem e os outros profissionais? Então, muitas das queixas, muitas consultas que são agendadas por médicos, nós enfermeiros teríamos sim capacidade de resolver. Então, o acolhimento ele prova também isso.
ele prova que a gente tenta quebrar essa visão hegemônica quando o paciente, quando chega com alguma queixa, ele pode ser atendido por qualquer profissional da unidade. Então, a gente tenta quebrar essa visão de que só o médico consegue resolver o problema dentro da unidade de saúde da família, na atenção primária. E aí, lembrando a portaria 2488, as nossas atribuições de enfermeiro, a gente vem aqui no terceiro, realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Então, é uma das nossas atribuições também realizar a demanda espontânea. O acolhimento, o encaminhamento é seguro no acolhimento? Ele tem que ser seguro porque ele tem, como eu já falei para vocês, resolutividade dentro de uma rede de atenção à saúde. O usuário ele não pode sair da unidade sem um encaminhamento, sem uma resolutividade. Esse é o grande diferencial da prestação do acolhimento. Por isso que a gente diz que não tem um significado teórico, ele é prático. Porque o acolhimento é uma postura do profissional, é uma postura dentro do processo de cuidado dos profissionais com relação aos usuários. Certo, aí o usuário entra pela primeira vez na sua unidade de saúde. O que é que você deve fazer? Primeiro, avaliar as necessidades de cuidados imediatos. Prestar ou facilitar os primeiros cuidados. Identificar nesse paciente as vulnerabilidades tanto individuais como coletivas. Classificar o risco para definir as prioridades do cuidado. Organizar a disposição dos pacientes conforme o serviço que se tem dentro da unidade de saúde e encaminhar esse usuário conforme a necessidade dele. Então, para facilitar, o manual do acolhimento ele traz esse fluxo para orientar como a gente deve fazer o acolhimento. Então, primeiro o usuário chega à unidade básica de saúde. Primeira coisa que a gente faz é perguntar: o usuário tem alguma atividade agendada? Se sim, você encaminha ele para a atividade que está agendada. Seja uma consulta de pré-natal, de puericultura. Se não, ele não tem uma atividade agendada, certo? Então, você precisa de algum atendimento específico de rotina na unidade. Qual seria esse atendimento de rotina? Seria uma coleta de exame, seria a sala de vacina, seria uma nebulização, algum curativo. Então, se ele está precisando de algum desses atendimentos que são de rotina na unidade, você encaminha ele para algum procedimento. Mas se nem é consulta agendada e nem é alguma atividade de rotina na unidade, aí você caminha para a sala do acolhimento para fazer a escuta qualificada dele. Nessa escuta, aqui vou passar para o outro, você vai verificar o problema desse paciente agudo, sim ou não. Sim, ele vai ser um atendimento imediato, vai ser prioritário ou vai ser um atendimento no dia? E a gente vai falar um pouquinho da diferença desses três no próximo slide. Se não, o usuário é de área de abrangência da unidade básica de saúde. Veja como é a concepção do acolhimento. Ela não fez essa pergunta logo de início. Ela fez essa pergunta se o usuário é de área de abrangência logo após ouvir a queixa desse paciente. Tem essa diferença do acolhimento. Então, ele vai primeiro ouvir o paciente, vai ver a queixa do paciente para depois sim encaminhar alguma resolutividade. Então, depois de saber qual é o problema dele, vai saber, é de área de abrangência ou não é? Se não for da área de abrangência, você vai encaminhar para quem for responsável, dependendo do problema, da queixa que ele apresentar. Se sim, ele for da área de abrangência, aí dependendo do problema, você pode agendar uma consulta, pode orientar com relação ao que é oferecido na unidade de saúde da família, que pode ajudar o problema dele, ou muitas vezes você pode adiantar uma consulta, por exemplo, no acolhimento vem um adolescente que está com os sinais sugestivos de uma gravidez. Você está no acolhimento, o que é que você faz? Já solicita o beta-HCG e já marca ela uma consulta para o pré-natal ou para a enfermeira para saber se vai iniciar ou não o pré-natal. E aí ela já vai sair com uma orientação para realizar o exame e voltar tal dia para fazer a consulta, certo? Então, dependendo do que se vai ouvir como queixa, você já dá uma resolutividade para esse paciente. No quadro agudo ou uma condição crônica agudizada, ela é dividida em três: atendimento imediato, prioritário no dia. O imediato, geralmente, ele dá um alto risco com relação à vida do paciente. Então, ele necessita de uma intervenção médica. Ele diz até que obrigatoriamente tem que ser uma conduta médica. Por exemplo, um paciente com parada cardiorrespiratória, certo? Já com nível de inconsciente já. Tá bom? Então, geralmente, o médico ele vai fazer os primeiros socorros e já vai encaminhar esse paciente para a unidade de pronto atendimento.
Tem um atendimento que é prioritário, que representa um risco moderado, que aí ele vai necessitar, a enfermeira em si, ela pode dar os primeiros cuidados e, se necessário, já chamar o médico da unidade para poder continuar. Pode ser, por exemplo, uma crise de asma, leve ou moderada, tá certo? Uma gestante com a dor abdominal. Então, a enfermeira, assim, ela pode dar os primeiros socorros. E o atendimento que geralmente é no dia, né? E a gente brinca muito que o ranking desse atendimento no dia é na segunda-feira, quando os profissionais vêm para pegar atestado médico, né? Que principalmente depois de um feriado de São João, aí vem no posto de saúde para pegar atestado para não trabalhar na segunda, tá certo? Então, são atendimentos assim que não tem certa urgência. E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma disúria, tosse sem sinais de risco, tá certo? E tem situações que não são agudas, né? Como a gente falou, por exemplo, na questão do teste de gravidez, que aí você orienta com relação à oferta que tem no serviço de saúde. Então, o acolhimento, ele vai resolver o problema da demanda espontânea? Há estudos em que indicam que 35% dos problemas, eles podem sim ser resolvidos no próprio acolhimento. Principalmente a enfermeira, aí ela vai ter muita resolutividade para quebrar aquela visão hegemônica. Mas a gente só não consegue resolver mais porque são necessários muitas vezes outros dispositivos, equipamentos sociais disponíveis para poder resolver esses problemas. Principalmente, como a gente falou, uma rede de atenção à saúde bem estruturada. Como os usuários participam do momento inicial da implantação do acolhimento? Como é uma mudança dentro do processo de trabalho, toda mudança, ela gera desconfortos, ela gera toda uma desconstrução. Então, não só para o profissional, até porque não é uma atitude isolada de um profissional. O acolhimento é uma atitude que vai de toda a equipe. Então, toda a equipe tem que concordar em mudar o processo de trabalho de atendimento dentro da unidade de saúde da família. Não só a equipe, mas os usuários, eles também têm que ter conhecimento de como vai ser o atendimento na unidade de saúde da família. Então, nada mais é que fazer a sensibilização, educação e saúde com esses usuários, para eles poderem compreender o que é acolhimento, como vai mudar a rotina dentro da unidade de saúde da família, como é que vai ser toda a abordagem. De início, eles não gostam muito, porque como vai ter um aumento da demanda na unidade, por conta da demanda que já existia reprimida, muitos usuários vão reclamar. Vai dizer que a unidade está cheia e tudo, mas depois que eles veem que é uma porta aberta e que o acesso é bem mais facilitado, que eles não vão ter mais que ficar em fila, nem que amanhecer cedo para pegar a ficha, aí a sensibilização e o conhecimento, a percepção deles mudam, tá certo? Com o tempo da implantação do acolhimento. Pode haver dificuldade na implantação do acolhimento? Muita dificuldade. Como eu falei para vocês, não é um ato de mudança isolado, é de toda a equipe e dos usuários. E aí uma foto que reflete bem o que a gente falou, que a fila nada mais é que uma lógica de produção do adoecimento, né? Então, quem está doente, por exemplo, não consegue ficar nessa fila para poder pegar uma consulta e um agendamento para consulta médica. Aí agora eu pergunto a vocês, dentro do que a gente abordou até o momento, o que seria para vocês uma escuta qualificada? Então, é justamente você se colocar no local do outro. Então, essa escuta qualificada é você colocar o problema daquele usuário como seu problema. E aí, quando você se vê como seu problema, você busca resolver, você tem uma postura ética. E por que acolher na atenção básica? Por que vocês acham que a gente tem que acolher na atenção básica? Lembram que uma das características da atenção primária à saúde é justamente a sua propriedade de descentralização. Ou seja, ela está mais próximo do usuário, está na comunidade. Se vocês perguntarem aos pais de vocês se na época deles, quando tinha a idade de vocês, se tinha um postinho perto de casa com médico e tudo, o que é que eles vão responder? Que não. Que a atenção primária justamente tem essa propriedade de descentralização, de capilaridade, ou seja, de estar próximo. Aí, Mazé colocou aqui, muito bem, que ela também é porta de entrada no serviço. E justamente por ela ser porta de entrada, estar perto do usuário,
que é necessário acolher na atenção básica. E esse acolhimento sendo uma porta aberta, então vejam quantos hospitais, unidades de saúde, independente de qualquer nível de saúde, você consegue entrar e ser atendido. Quase nenhum. Não sendo pronto atendimento, praticamente nenhum. Então ele está mais próximo. Por isso que é importante você acolher a atenção primária. E por quê? A construção de vínculo. Isso, AR. Quem é AR? Criação de vínculo com a sociedade. Esse vínculo também é importante, porque os profissionais de atenção primária de saúde, eles vão ter mais capacidade de fazer essa classificação de risco e de vulnerabilidade. E dessa forma vão entender melhor, identificar um diagnóstico e fazer o melhor prognóstico e projeto terapêutico para aquele paciente. Então, se a gente pudesse colocar acolhimento em várias palavras, como eu falei para vocês, existem várias definições de acolhimento, e ele é mais prático do que realmente teórico. Então, se a gente puder descrever o acolhimento em várias palavras, a gente colocaria estas que a gente já falou aqui durante a apresentação. Escuta qualificada, é resolutividade, é cartão de visita, vínculo, é subjetividade, é equidade, é ambiência, é trabalho em equipe. E, por fim, é humanizar o acesso. E agora já vai passar o exemplo de um bom acolhimento. Então, aproveitem aí o vídeo. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Ô pai, você esqueceu que é hipertenso? E diabético, né? E você acha normal essa dor na nuca, homem de Deus? O que tá aí? É a terceira vez que eu sinto essa dor essa semana. A dor vem e depois passa. Ô pai, saúde não é brincadeira não. E eu tô muito nova pra ficar viúva, viu, Antônio? Ô, bate na madeira, mulher! Aqui, ó. Vocês dois estão me agorando. Antônio, pelo amor de Deus, vamos pro pronto-socorro, por favor. Não, mãe, não. Vamos levar o pai pro posto de saúde, que é mais perto. Até porque o pronto-socorro tá sempre lotado. Não vou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não vou mesmo. Eu tô até vendo. Vou chegar lá, eles vão dizer que eu não marquei hora, o que é verdade. Eu tô bem demais, gente. Tô bem demais. Tirando essa dorzinha de cabeça... tudo bem que hoje ela tá um pouquinho mais forte. Ô, Laura, faz o seguinte. Alcança aqueles remedinhos ali. Pega ali que eu vou tomar agora mesmo. Traz. Isso. Pai, tomar remédio agora não vai adiantar nada. Isso, Pedro, muito bem, meu filho. Olha aqui, Antônio. Se você não for pro pronto-socorro agora com a gente, eu juro que eu tenho um piripaque aqui. Melhor mesmo. É melhor mesmo, filho. É melhor a gente ir. Senão a sua mãe vai ter um piripaque. Ai, graças a Deus. Acho melhor a gente voltar pra casa. De jeito nenhum, pai. Ô, Antônio, sossega o facho. Seu Antônio? O que o senhor teve, seu Antônio, foi uma crise hipertensiva leve. Isso é grave, é? A pressão já está controlada, graças ao comprimido que ele acabou de tomar. Viu? Eu te falei. Só precisava de um remedinho. Mas tá tudo bem, doutor? Pelo menos por enquanto. Obrigado pela receita, viu, doutora? Olha, seu Antônio, a principal receita que eu dou para o senhor é retomar seu acompanhamento no posto de saúde, que é pertinho da sua casa. Então poderá contar com uma equipe de saúde mais frequente. Lá o senhor vai ser regularmente atendido pelo seu médico e pela equipe toda. Vai poder participar de grupos e atividades. Vai ter todas as informações. E discutir sobre possibilidades de alimentação, exercícios físicos. Olha, seu Antônio, eu garanto que o senhor vai gostar. Porque a equipe é muito competente e bem legal. Ô, doutora, no posto eu não vou, não. Sabia que lá agora eles só atendem com hora marcada? Não gostei dessa doutora. Mas por que, criatura? Me empurrou pro posto. Não, pai. Ela só disse que no seu caso é pra ser atendido no posto de saúde. E lá o senhor vai ser acompanhado por uma equipe. Eu é que não vou até o posto para marcar consulta, não vou. Ah, olha só. Guia dos direitos e compromissos dos usuários da saúde. Usuários é a gente, é isso, filho? Isso, mãe. E aqui eu acho que são os nossos direitos, ó. E será que eu já tenho o direito de ir embora? Já? Vamos, pai. Vamos, que o senhor tá que tá. Olá, boa tarde.
tarde. Passeando, é? Pronto-socorro, Ana. O pai estava com a pressão alta, mas já foi atendido. Quem atendeu o senhor lá, seu Antônio? Foi uma doutora, eu não lembro o nome dela, não. A doutora mandou o pai consultar no posto. Pois é, mas só que ele não quer, diz que não consegue marcar consulta. Ana. E ainda a gente está com essas dúvidas do remédio. Ô, seu Antônio, a gente tinha agendado consulta um mês atrás, lembra? Tinha. O senhor sabia que lá no posto nós temos o acolhimento para todo mundo aqui do bairro? É mesmo? E o que é isso de acolhimento? Então, o acolhimento, entre outras coisas, é o jeito que o posto organiza o acesso de todas as pessoas que precisam de atendimento, como é o seu caso. Lá tem gente o dia inteiro para conversar com o senhor, ver o que o senhor está sentindo, agendar consultas. Inclusive, vocês têm que passar lá para pegar os remédios. A gente explica como tomar. Que maravilha, Antônio. Olha, homem. Eu não sei. Eu vou pensar, minha filha. Vou pensar. Então, seu Antônio, eu vou avisar o doutor que o senhor vai lá. E pode deixar que eu vou ficar de olho nele. Ah, eu também. Eu tô lascado. Esses dois são pior do que carrapato. Isso é amor, seu Antônio, é amor. E eu só vim aqui por causa de vocês. Por nossa causa, Antônio. E quem é que passou mal o final de semana? E quem tava com a pressão alta todo dia, hein? Vamos logo que eu tô louco pra voltar pra casa já. Vamos. Onde é que é? Não esquece da próxima consulta, tá bom, seu Arnaldo? Vai com Deus. Ah, que bom que o senhor veio, seu Antônio. Como tá se sentindo? Eu não tô ruim hoje não, né? Mentira, Ana. Ele não tá nada bem. E pra vir pro posto hoje foi um sacrifício. Mas veio, né, seu Antônio? Tá de parabéns. Não tô de aniversário hoje não, meu filho. Pai. Eu vou encaminhar vocês a Andréia, nossa enfermeira. Tá bom. Andréia, eu te conheço. Foi você que fez o meu preventivo no mês passado. Tudo bem com a senhora, dona Laura? Tudo, comigo sim. O problema é ele que tá dando pane. Muito prazer, eu sou o Antônio, o marido dela. E quem dá pane é avião. Prazer, eu sou o Pedro. Família reunida, que bom. Podem sentar. Doutora, eu posso pegar essa cadeira? Pode, claro. Então, seu Antônio, o que está acontecendo com o senhor? O que tá acontecendo é que esses dois não param de pegar no meu pé. É o seguinte, Andréia, o Antônio, ele tem pressão alta. Ele sempre sente uma dor na nuca. Não toma os remédios regularmente. Perdeu o primo há pouco tempo, é verdade, calma. E mesmo assim, insiste em não ir no médico. E ele fuma o dia todo e anda muito nervoso com as coisas da vida. Meu primo Jorge morreu de derrame, coitado. E a gente tem medo que isso aconteça com o pai também. Ele anda muito estressado e tem a falta de emprego. Então, seu Antônio, o que está acontecendo? Eu estou vendo aqui, o senhor tinha uma consulta marcada, mas não apareceu. Então, exatamente no dia da consulta, apareceu um serviço para ele fazer. Sabe o que é, moça? É que quando a gente não tem emprego, quando surge assim alguma coisa, a gente tem que pegar, né? Só que depois você passou mal, né? Doutora, ele sente uma dor na nuca muito forte. E outro dia, não foi, mãe? A gente teve que levar ele no pronto-socorro? Foi. De lá me empurraram pra cá. Seu Antônio, me fala um pouco sobre essas dores que o senhor sente na nuca e essas coisas da vida que vocês falaram. Eu sinto dor toda noite, né? A dor aqui e a minha cabeça fica pesada, né? Pesa muito. Tchau, dona Valesca. João, tem um minutinho? Lembra do seu Antônio, marido da dona Laura? Aquele que estava faltando as consultas e a gente planejava uma visita domiciliar? Aconteceu alguma coisa com ele? Aconteceu, ele tá aqui. Será que você pode atender? A pressão não tá muito elevada, eu fiz a classificação de risco, mas eu fico preocupada porque ele não tá tomando as medicações, nunca vem aqui, é fumante. A família tá bem preocupada. Poxa vida, minha agenda hoje está lotada. Mas o caso dele é muito importante. O problema é que isso aqui hoje está uma loucura. Às vezes tem a sensação que eu estou enxugando gelo. Quanto mais eu atendo, mais gente aparece. Eu sei que você está muito ocupado, João. São muitas prioridades. Eu mesmo tinha que sair para fazer visita domiciliar, mas não consegui sair da unidade hoje. Sabe,
Eu acho que a gente tinha que pensar numa forma de organizar melhor nosso trabalho. Tem razão, Andréia. Vamos pensar sobre isso na próxima reunião da equipe. Mas agora vamos resolver o mais urgente. Pede pro seu Antônio me esperar um pouco, que eu vou atendê-lo. Seu Antônio, quanto tempo, senhor? Até que não demorou tanto assim, não. Vamos conversar? Entrem, por favor. Eu acho que vai ter mais alguém para pegar no meu pé. Que bom, né, pai? Que bom. Graças a Deus, né? Vai. Olha o cafezinho! Oi, Wagner. Que bom. Tava na hora. Que bom, um cafezinho pra gente. Que bom, gente, que tá todo mundo aqui reunido. Vocês sabem que reunião é um espaço importante para o processo de trabalho. Inclusive, o assunto de hoje é uma pauta trazida pelo Dr. João, que diz respeito ao acolhimento da unidade. Então, pessoal, estou confuso. Minha agenda sempre foi organizada para atender até 16 pacientes por turno. O trabalho aqui não é de hoje. Eu conheço bem a minha comunidade. Sei o que tenho que priorizar, né? Mas agora, com esse negócio de porta aberta, eu não tenho mais tempo para nada e nem para ninguém. São as mudanças, João. Mas eu não quero atrapalhar a qualidade do meu trabalho. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu que fico lá na recepção, de frente. Eu estou vendo as pessoas chegarem em sofrimento e não estamos conseguindo assegurar o acesso a todas elas. Dá uma resposta. Eu não sei se o que eu estou fazendo está certo. Tenho ficado bem cansado. Eu entendo você, Ricardo. Às vezes o cotidiano daqui é bem pesado. Mas eu acho que essa sua angústia é a de todos nós. Olha só, pessoal. A ideia do acolhimento aqui na unidade é a de melhorar o trabalho da equipe e não complicar. Eu nunca deixei de atender ninguém. A gente sabe disso, João. O que a gente está tentando fazer aqui é organizar o atendimento de uma forma mais eficaz. Sei não. Ainda acho que o jeito antigo era muito melhor. Eu já chegava aqui de manhã cedo e encontrava todo mundo com a senha. E pronto. Assim ficava garantido o horário de atendimento dos agendados. Meu dia estava organizado. E quantas vezes tinha gente com problemas mais graves e não podia ser atendido porque não tinha conseguido pegar a senha? Pois é, a gente deixava de resolver muita coisa. Acabava a senha e muitos pacientes que precisavam iam para casa sem atendimento. E muitas vezes a gente encaminhava para o pronto-socorro casos que a gente tinha capacidade de resolver aqui. Só porque a senha já tinha acabado. Verdade. Isso é verdade. Só que agora, além de ter a agenda lotada, ainda tenho que atender todo mundo que chega. Gente, olha só. O que nós precisamos trazer aqui é a ideia do trabalho solidário. Precisamos criar um compartilhamento, uma colaboração constante entre todos nós. Precisamos criar estratégias, fortalecer nossa reunião de equipe, trazer os problemas que cada um tem e discutir os processos de trabalho. Uma ideia, pessoal, é disponibilizar metade da agenda para demanda espontânea. Assim, a outra metade continua para as consultas marcadas. Eu acho que pode funcionar. Vamos experimentar. Será que esse negócio vai dar certo? Mas, doutor, a gente só vai descobrir se a gente tentar, não é? Toda mudança tem um começo. Com isso, vamos garantir atendimento no mesmo dia aos pacientes que chegam aqui com sofrimento agudo. Faremos um novo fluxo de entrada do usuário? Isso. Pelo que eu entendi, agora quem toma a decisão sobre qual caminho ele deve seguir é quem está no acolhimento. Depois de fazer a escuta adequada sobre o seu problema de saúde. Falou bonito. O acolhimento facilita a acessibilidade, o vínculo com os usuários, a continuidade da atenção, o trabalho em equipe e a coordenação do cuidado. Então, o acolhimento vai ajudar a melhorar a qualidade do trabalho de todos nós. No seu caso, João, se vão passar por você os usuários de demanda espontânea que realmente necessitam de atendimento médico, como os casos agudos, por exemplo. Os demais continuam agendados. A ideia é que todos os profissionais atuem na atenção direta ao usuário. Muitas vezes tem coisas que eu, como enfermeira, posso resolver, mas da forma antiga tudo acabava tendo que passar pelo médico. Esse acolhimento deve ser pactuado entre a gente, nós que somos equipe. É isso aí. Eu estou pronto para ajudar no que for preciso. Eu também. Isso aqui é uma equipe resolvida e resolutiva. Ao acolhimento. Saúde! Dona Deusmar, esse aqui a senhora tem que tomar um de manhã de jejum. Ok? A consulta foi ótima, vocês estão de parabéns.
Não é que esse acolhimento funciona mesmo? Só está funcionando porque a nossa equipe é eficiente demais. Pronto, pessoal, gostaram do vídeo? Isso é exemplo de um bom acolhimento, né? E aí, para não esquecer de falar para vocês, tinha uma agente comunitária de saúde que toda vez ela veio se queixar comigo, porque toda vez que cortava a cebola aparecia um arco-íris. E ela não sabia o que estava acontecendo e pediu uma consulta para o próprio médico da unidade. Aí o médico da unidade falou o seguinte: olha, talvez seja uma retinopatia. Vamos ver se é relacionada à hipertensão, à diabetes. Aferiu a pressão dela, 12/8. Era uma pessoa que não tinha fator de risco para hipertensão. Foi ver a glicose em jejum dela, deu 80, que está excelente. Ela fez: eu não estou entendendo, doutor, o que é que pode ser essa percepção? Porque toda vez que eu estou cozinhando e corta a danada da cebola, aparece esse arco-íris. Aí ele, com muita cautela, encaminhou ela para o psicólogo do NASH. E o psicólogo do NASH fez algumas sessões com ela e encaminhou para o psiquiatra, que também não conseguiu resolver o que estava acontecendo com ela. E aí ele foi para o psiquiatra, primeira, segunda, na terceira sessão, o psiquiatra já deu a solução para o caso dela. E disse o seguinte, a ACS, né? Olha, o seu problema de toda vez que você está cortando a cebola, ver o arco-íris, é porque você está aprendendo a ver as coisas boas das coisas ruins da vida. Geralmente, quando a gente corta a cebola, a gente tende a chorar porque é uma coisa que é ruim na questão de você exercer o corte da cebola, porque arde. Então, toda vez que você tiver situações de ardência e de desconforto na sua vida, lembre de enxergar sempre um arco-íris.